Graça e paz, irmãos, a todos. Estamos diante de mais uma EBD online, onde vamos estar estudando a última lição desse trimestre, que foi maravilhoso, onde falou sobre o corpo, a alma e espírito, né? O homem como um ser tripartido, falou da tricotomia, né? E falou também da restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A lição que vamos estudar hoje é a última lição desse trimestre. Hoje é a lição número 13 e é o dia 28 de dezembro de 2025, a última EBD de 2025. O tema não poderia ser outro, é preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Mas como preparar o corpo, a alma e o espírito para a eternidade? Não foi à toa que estudamos uma lição onde falou sobre os pecados do espírito, da alma e do corpo, né? Obviamente que um pecado atinge todas essas áreas, mas tem eles especificamente nessas áreas, tendo em vista que Paulo vai falar sobre essas três características aí do homem. No texto áureo nos diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3 e o verso de número 20. A verdade prática da nossa lição, ela nos diz assim, meus amados irmãos. Na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e como um ser integral habitaremos para sempre com ele no céu. Vejamos. A leitura bíblica em classe está em Tito, capítulo 2, o verso de número 11 ao 14, e está também em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 16. A nossa palavra-chave é santificação. E aí a gente vai especificar melhor e falar um pouco melhor sobre isso, partindo aqui para o final do tópico. A introdução da nossa lição, ela nos diz assim: ao longo desse trimestre fizemos uma jornada de estudo acerca do homem, a obra-prima da criação. Foi maravilhosa, não foi? Buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, espírito, alma e corpo. Pois, como enfatiza, né, a nossa declaração de fé, temos uma declaração de fé das Assembleias de Deus, que o homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Já nessa lição aqui, concluiremos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas, que é a escatologia, né, a doutrina das últimas coisas. A gente vai falar sobre o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fim de todas as coisas. No primeiro tópico da nossa lição, nos diz assim: preservando a esperança escatológica, a esperança das últimas coisas, a esperança do arrebatamento, que talvez você não saiba, mas as duas maiores esperanças que nós como cristãos temos, a primeira é a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, rápido, ser tirado daqui, tomado com força, inesperadamente. E a segunda esperança, porque você pode dizer assim, sim, mas se eu não alcançar, né? Se eu não chegar até lá, se eu vier a falecer antes desse evento maravilhoso, que será numa proporção mundial, o que será de mim? E agora? Aí temos uma outra esperança que nenhuma outra religião prega, a não ser o cristianismo, que é a ressurreição. Tá? Alguns têm até alguma ideia de ressurreição, mas não como nós. O primeiro tópico é assim, o alvo celestial, né? E vai dizer que um dos fatores essenciais para
preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica. Se você espera na volta de Jesus Cristo, no arrebatamento da igreja, você vai ter que estar pronto para isso, você vai ter que estar vivendo uma vida de santificação, né? Tá certo? Então, o anseio pela eternidade com Deus é que vai fazer isso conosco, né? Diversos textos bíblicos a gente vai ver aqui que relacionam a santidade com a vinda de Cristo, de modo a conscientizar os crentes na necessidade de um viver santo, como fala Hebreus 12 e 14. Tá? Vamos ver o que é que diz Hebreus 12 e 14. Ele vai dizer assim, seguir a paz com todos. Não é fácil, né? Mas ele vai dizer, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse verá aqui não é apenas vir, mas é ir para estar com Ele. É ver e habitar com Ele. Na verdade, já segundo Pedro, na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, e versículo 11 ao 14, vai dizer, aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem os males. E qual é aquele que vos fará mal se for zeloso do bem? Mas também, se perceberdes, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Amém? Então, sabendo disso, o que é que Satanás faz? Ele sempre repete a mesma estratégia adotada desde o Éden, que é desviar o olhar da gente, que é transformar mentiras em verdades e verdades em mentira, né? Então, é confundir a mente do ser humano, né, e desviá-lo da perspectiva estabelecida por Cristo. Por isso que muitos hoje já não falam mais sobre a volta de Jesus, muitos hoje já não acreditam mais, né? É uma grande verdade. Então, o conceito mais comum do pecado é errar o alvo. Né? Quando você deixa de acertar o alvo, você está errando o alvo, você vai pecar. Então, a nova vida em Cristo é uma correção de alvo, é corrigir, é voltar a acertar o alvo. Visa tirar-nos da limitada e miserável perspectiva meramente terrena, né, e finita, e nos sintonizar com o propósito celestial e eterno. É uma coisa que tem sido pouco falado e muito negligenciado. A gente precisa falar muitas coisas que são de cima. Esquecer um pouquinho, apesar de ser difícil, mas procurar esquecer um pouco das que são de baixo. Porque ainda estamos aqui, né? No segundo subtópico diz assim, oposições à visão celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério. A começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do Messias, né? Confundi-lo ao limite das conquistas terrenas, né? Darem todas essas glórias, se prostrarem, me adorarem, e incitando, né? Se tu és o Filho de Deus, os três se do diabo, né? Contra os três está escrito de Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? Porque está escrito, né? Se tu não vai cair não vai tropeçar em uma pedra, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e atira-te daqui, né? Porque está escrito. E aí Jesus, ele repreende, né? E vence através da palavra. Então, ele vai dizer, o meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. O reino dele é um reino eterno. Não é para que se preocupar com uma glória terrena se ele tem a glória celeste. Então, o apóstolo Paulo travou grandes combates com opositores que insistiam em reduzir o evangelho a temas e questões temporais, apenas passageiros. Aos Coríntios, ele advertiu acerca dos que não criam na ressurreição. Tinha muitos crentes na igreja de Corinto já, que não criam, naquele período. Então, veja só, dos mortos. Um engano que limitaria a eficácia da fé cristã total.
né, nesta finita vida. Ele vai dizer, não me engano, se cremos em Cristo apenas nessa vida, somos mais miseráveis homens. Nossa fé é vã, nossa pregação é vã, o evangelho é vã. Porque seria uma coisa muito pequena, né, para um Deus tão grande, criador de todo este universo, todas essas galáxias, Via Láctea, e de todos nós, para uma vida eterna com Ele. Então, no terceiro subtópico, inimigos da cruz de Cristo. E aí a gente vai ver aos Filipenses, Paulo agora combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. Tinha uns irmãos em Filipenses que era muito parecido com os irmãos da nossa geração de hoje. Eles só pensavam nas coisas terrenas. O reino da terra, o reino da terra. Aleluia, glória a Deus. Apesar de Deus, em Gênesis, né, dizer que o homem governasse sobre a terra, tá, e tudo, claro, irmãos, que isso seria uma questão muito temporal e passageira, porque temos que nos preparar, porque o nosso tesouro não está aqui na terra, o nosso tesouro está lá no céu. Tá? Claro que aqui na terra precisamos se preparar, precisamos vencer, lutar, trabalhar, né? Sustentar nossa família, mas a nossa maior esperança tem que estar lá e não aqui. Aonde estiver o seu coração, ali estará o teu tesouro. É isso que a palavra nos diz. Então, queridos, diz assim, ó, a perdição, né? O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, só comer, comer. A glória deles é a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. O fim deles é a perdição, primeiro. Segundo, o Deus deles é o ventre. E a glória deles, terceiro, é para a confusão deles mesmos. Tá? Que só pensam nas coisas terrenas. Eram inimigos da cruz de Cristo. Diante disso, o apóstolo proclamou, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo, olha, o corpo abatido, o corpo enfermo, o corpo limitado, o corpo com tantas mazelas, para ser conforme o seu corpo glorioso. Olha que coisa maravilhosa, conforme Cristo ressuscitou e teve aquele corpo perfeito, a gente teremos também. Tá? Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas estão sujeitas a Ele, ao nosso Senhor. Filipenses 3, né, 20 e 21. Há ensinos semelhantes aos Colossenses também, né, e aos Tessalonicenses. Paulo vai também dar orientações sobre a nossa cidade estar no céu. Já no segundo tópico da nossa lição, vai falar sobre perigos de teologias modernas. E aí são muitas, e é preciso ter muito cuidado. A academia está cheia de teologias que não são a teologia bíblica, tá? A teologia séria, a teologia pentecostal clássica, mas são teologias com filosofias vãs, né, infiltradas, e é um perigo grandioso. Então, o segundo subtópico fala sobre perigo de teologias modernas, vai falar no primeiro, no segundo, um cristianismo secularizado, e aí a gente tem visto um cristianismo muito secularizado, né? Vivemos o período de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias, né? Uma coisa mais ideológica, sociais, políticas e econômicas do que o verdadeiro cristianismo. E a gente tem visto isso na rede social de uma maneira terrível. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, a rede social, quando se vai pesquisar uma pesquisa séria, quando já se vai em busca de algo que se quer, quando já se vai atrás de algo orientado, né? Bem orientado, tudo bem, mas ela é um campo minado dessas coisas, minados, e tem influenciado muitas pessoas, inclusive pessoas da minha família, têm sido influenciadas de uma maneira muito negativa pelas redes sociais, e isso não é bom, isso não faz bem, e isso tira a gente da questão séria, bíblica, teológica, né? Cristã. Então, olha, enfrentadas por expedientes meramente humanos, certo?
essas ideologias sociais, políticas e econômicas enfrentadas por expedientes meramente humanos. E a gente vai ver aí, ele botou Lucas 17, 26 e 2 Coríntios 10, 4 e 5. Então, assiste-se a difusão de uma teologia pública que não confronta o pecado, né? Não fala mais contra o pecado. E o pecado nunca deixou de ser pecado, minha gente. Biblicamente, aquilo que é, as doutrinas, elas não mudam, tá? Que não confrontam o pecado, que confunde e empobrece o sentido de relevância da fé, tá? Enfraquecendo a missão da igreja, a missão principal, que é levar a palavra do reino de Deus a todos, sob o pretexto de levá-la para a arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual, enquanto mais secularismo, menos poder. Olha, quanto mais a igreja se une à questão secular, ela vai ter menos poder sobre eles, tá? Vai se enfraquecer. Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir os que creem: expulsão de demônios, novas línguas, maravilhas e curas divinas, tá? E tudo isso na perspectiva e expectativa da eternidade, e não da questão terrena, de aplausos, de envaidecimento. Meu Deus, a coisa está muito séria mesmo, muito séria. Quando a gente para pensar e refletir, a gente vai entender. Então, segundo, falsos discursos. Né? O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado, em parte, mas por discurso de prática, né? Como fala Tiago 22. Isso ganha uma plenitude, uma amplitude ainda maior em tempos de comunicação tão volátil que temos agora, né? Essa velocidade de tempo já, né? Oriundas de canais mais voltados à cultura e intelectualidade, são muitas as vozes cristãs que criticam toda e qualquer tradição, ignorando seus fundamentos, né, como pentecostais clássicos. Devemos nos precaver de teologias modernas alheias à realidade do crente em seu cotidiano. Tá? É bom a gente ver também permanecer crendo, praticando e pregando um evangelho simples, porém integral e poderoso. Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E em breve voltará. Essa é a grande verdade. Quando se perde o senso da iminente volta de Jesus, compromete-se o valor da santificação, de uma vida de comunhão com Deus, de uma vida de preparação, tá? Em todas as áreas. Terceiro subtópico do segundo ponto diz assim: prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Por exemplo, a gente vai ver que ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos de teologias da prosperidade, né, veio acontecendo, desde aquela situação lá do sistema G12, né, que foi confundido, uma coisa que deu certo no lugar, mas que tentaram colocar mundialmente e não era a proposta, tá? Uma das mais recentes já não causa o mesmo impacto, né, de quando surgiu dela, né? Reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas, levar a frustrações, além de conduzir a uma visão meramente existencial. Foi o que Paulo concluiu diante dos que em Corinto, né, eles negavam o caráter escatológico da fé cristã. Veja que coisa séria, negar o caráter, né, escatológico da fé cristã. Isso é muito sério, irmãos. O apóstolo não poupou. Foi o que o apóstolo fez? Chamou de bestas feras, ironizou: comamos e bebemos que amanhã morreremos. Ele fez uma ironia em Coríntios 15, 32. E vai dizer cautelemo-nos também da cosmovisão. A gente vai ver aqui, o comentário vai dizer: acautelemo da cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista, a milenista, né? Que descrendo do arrebatamento da igreja, porque uma coisa é certa, para batista, presbiteriano, assembleano, Jesus vai voltar. Mas a maneira como ele vai voltar, até isso, precisa ser cuidado, porque a milenista,
ele já crê que estamos vivendo num período escatológico que a gente discorda, que não bate com a situação das Escrituras, né? Ele enfatiza o engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos e não a proclamação do Evangelho para a salvação dos pecadores. Isso é muito sério. Então, a pregação bíblica é arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Como teremos pecados apagados se não se arrepender? Se não confessar, como a gente vai falar aqui no próximo tópico. Então, no terceiro subtópico, nos diz conservando o espírito, alma e corpo. Como fazer isso, amados? No primeiro subtópico diz prontos para o retorno de Cristo. Precisamos ver hoje como se Cristo viesse amanhã, certo? É uma frase bem interessante que já ouvimos de muitos, de alguns de homens de Deus. Então, em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo vai falar sobre isso. Ele apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Ele vai dizer, que em uma epístola que eminentemente trata a volta de Jesus, o apóstolo dedica o último capítulo dessa epístola para abordar exatamente a obra da santificação. Do versículo 12 ao 22 refere-se aos deveres do cristão em sua vida pessoal, né? A comunitária, concluindo com uma enfática advertência: abstende-vos de toda a aparência do mal. Veja, o apóstolo fala que a coisa é tão séria que ele não vai falar apenas de não praticar o mal, mas de se abster-se até da própria aparência, para que viva uma vida devolta a Cristo, ao Senhor. E a gente não está falando aqui de santarrão, não. Estamos falando de santo, de santificação, separado. Tá? Na sequência, aborda a obra divina no processo de santificação. E o mesmo Deus de paz, ele vai dizer, santifiquem tudo e todo o vosso espírito, olha lá, tá vendo? Alma, mas não é só o espírito, não é só a alma, é também o corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Para o quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Tessalonicenses 5:23, que já conhecemos esse versículo. Aqui ele vai falar que o desejo de Paulo era que, uma vez santificados, os tessalonicenses permanecessem conservados em santificação, prontos para o retorno de Cristo. Sabemos que a santificação ela é trabalhada dentro de um processo, né? Desde o seu nascimento em Cristo, novo nascimento em Cristo, e aí a continuidade e até o final, que é a questão da glorificação, tá, do corpo. Então, uma santificação completa, consciente de nossa imperfeição e de que ainda não habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. O que é que está faltando para eu ter uma vida de santificação hoje? O que é que está faltando para eu ter uma vida de santificação amanhã? O que é que está faltando para eu viver uma vida de santificação depois? E assim por diante. Então, uma santificação completa na qual parte alguma de nosso ser fique de fora. O que é que eu estou em falta com Deus? Na minha alma. Como está a minha alma com o Senhor? Está em paz com Deus. Meu espírito está em paz com Deus. Meu corpo está em paz com Deus. E assim por diante. Então, é interessante a gente lembrar que tudo em nós deve ser santificado, certo? Ou seja, separado. Minha alma é separada para Deus, meu espírito é separado para Deus, meu corpo é separado para Deus. Se meu corpo é separado para Deus, meu corpo não pode viver uma vida promíscua. Se meu espírito é separado para Deus, meu espírito precisa viver uma vida de comunhão. Se minha alma é separada para Deus, a minha alma precisa pensar nas coisas que são de cima, tá? E desejar as coisas que são de cima. Então, por nossa própria força, isso é impossível. Isso é uma grande verdade. Mas a gente sabe que a gente precisa ser trabalhado junto com o Espírito Santo de Deus. A gente vai trabalhando ali a ideia do fruto do Espírito, vai sendo desenvolvido em nós, né? Os dons, buscando os dons espirituais, são tudo
ferramentas que o Senhor nos dá para viver uma vida de santificação, andar no Espírito, como já foi estudado em outras lições. Então, por nossa própria força, isso é impossível, mas pelos meios da graça divina do Senhor. Isso é plenamente possível, meus amados irmãos. Então, que vivamos desfrutando de uma profunda convicção de nossa salvação, anelando pela vinda de Cristo. Se algo faltar, não nos esqueçamos. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu quero ler, para a gente finalizar aqui, 1 João, ainda nesse contexto, no capítulo 1 e o versículo 9. A partir do versículo 7 é melhor, que diz assim: mas se andarmos na luz, né, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Porém, no versículo 9 ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá certo? Porque se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso e não a palavra. E sua palavra não está em nós. Mas se a gente confessa e deixa, a gente alcança misericórdia. Então, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que você tenha uma aula maravilhosa e continue na EBD. A próximo trimestre vamos estudar sobre a Santíssima Trindade. Deus abençoe a todos. Esse trimestre merecia um prêmio e merece se repetir com temas diferenciados, mas dentro do mesmo assunto, porque ele foi de fundamental importância para todos nós. Que Deus abençoe, nos ajude. Importante é que eu diminua e que ele cresça. E lembre-se disso, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você e só converse algo se ele puder participar. Deus abençoe a todos. Pai, te louvamos por este momento oportuno. Dá uma aula abençoada, traga iluminação na tua palavra a cada professor e aluno, em o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Amém.